Você está ouvindo a leitura narrada de A Divina Revelação do Céu, de Mary Kay Baxter, narrado por Franciele Vargas. Uma jornada sobre fé, eternidade, esperança e a realidade do céu. Capítulo 9. As glórias do céu. Quando Jesus Cristo me revelou o céu, eu fui levada para lá 10 vezes, pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Isso aconteceu imediatamente após ele ter me mostrado o inferno. Essas visitas celestiais aconteceram na época da Páscoa. Jesus aparecia entre as 2 e as 5 horas da madrugada, cada noite, durante 30 dias, mostrando-me o destino daqueles que o rejeitaram. Antes de eu ver o céu, ele levou-me ao centro da terra e mostrou-me a morada dos mortos. Escrevi o livro A Divina Revelação do Inferno, no qual relatei tudo o que vivenciei no inferno. Depois daquelas 30 jornadas às profundezas do horror, em 10 noites, Jesus mostrou-me o céu e a sua glória. Posteriormente, recebi muitas outras visitas do Senhor. Este é um relato verdadeiro do que aconteceu comigo. O Espírito do Deus vivo revelou-me tudo o que estou lhe contando. Quando Jesus Cristo levou-me para essas viagens, eu fiquei fascinada, porque no céu não há tristeza, não há morte, nem agonia, nem pesares. Lá só há alegria, paz, felicidade, e os frutos do Espírito encontram-se por toda a parte. Outra coisa igualmente fascinante foram os anjos de Deus, que vi aos milhares. Alguns tinham asas, outros não. Observei em cada uma de minhas jornadas ao céu que os anjos estavam sempre ocupados com alguma coisa. Os anjos desempenhavam tarefas e cuidavam de todos os detalhes constantemente. O que me pareceu foi que cada anjo tinha suas atribuições e certos trabalhos a fazer, mas todos eles estavam sempre louvando a Deus e, com alegria, realizavam suas obrigações e desempenhavam suas funções. Todos os anjos estão permanentemente ocupados com suas tarefas. Por exemplo, quando novas almas vêm para o céu, os anjos as encontram e as conduzem imediatamente pelo rio da vida. Os anjos acompanham as novas almas até onde outros anjos as vestem com vestes de salvação, que são os mantos da retidão. Então esses guias angelicais as levam para a sala das coroas, onde cada pessoa recebe uma em sua cabeça. Todas essas coisas são feitas numa bela e perfeita ordem. Os anjos estão totalmente felizes por executá-las. Eu nunca vi sinos no céu, mas ouvia o som deles frequentemente. Foi-me dito que cada badalada significava que uma alma acabara de ser salva. Isso é o que se chama as glórias do céu. As mobílias do céu. Em minhas viagens ao céu, vi mesas muito bonitas. Não sei como descrevê-las adequadamente. Em certas ocasiões, aqui na Terra, vi mobílias do estilo vitoriano e de outros estilos cheios de trabalhos artísticos em suas peças. Você provavelmente já viu algumas dessas belas peças, como, por exemplo, uma mesa encostada numa parede com um vaso ou um livro sobre ela. Bem, no céu, vi mesas assim em muitos lugares, mas elas eram muito mais elaboradas, muito mais belas e mais bem feitas. Havia também livros por toda a parte, assim como muitas outras coisas. Registros celestiais. Meu irmão, saiba que toda vez que você der dinheiro, toda vez que você pagar o dízimo, tudo o que você fizer para a glória de Deus é registrado no céu. Lembro-me disso tão bem, porque quando o Senhor me mostrou sua glória e poder, fiquei com uma impressão tão forte que isso nunca mais se apagará da minha mente. Em minhas viagens, observei que muitos anjos chegavam ao céu com relatórios de todas as partes da terra. Eles iam a uma certa sala, que tinha um anjo encarregado de fazer o registro. O anjo mensageiro lia o relatório e o anjo encarregado do registro perguntava: Você foi testemunha? Você viu que isso aconteceu?
quando o relatório era confirmado, ele era escriturado num determinado livro. Esses livros eram finalmente levados ao trono de Deus. Mas primeiro, eles tinham que passar por um processo especial. Lembro-me nitidamente de que o Espírito do Senhor movia-se continuamente no céu. Era de uma forma muito mais intensa do que na terra. As coisas da terra são semelhantes aos padrões do céu, mas são somente como sombras das coisas do céu. Músicas incríveis, louvores sem fim e outras glórias que a terra não tem como imaginar são abundantes no céu. Deus quer pessoas que o louvem. Da abertura no Gênesis até o encerramento no Apocalipse, Deus expressa o seu desejo de ter uma família que o ame. Enquanto estiver lendo este livro, lembre-se de que o céu é um lugar preparado para aqueles que o amam. Um dia irei para lá. Um dia você irá para lá, se você realmente tiver nascido de novo, se você tiver se arrependido de seus pecados e se você tiver Jesus Cristo em seu coração. Os seus pecados podem ser lavados por Jesus, por meio do precioso sangue que ele verteu na cruz. Vou agora falar sobre o sangue do Cordeiro, o precioso sangue de Jesus, o sangue purificador. Anteriormente, eu descrevi a sala de registros, mas agora quero abordar um outro aspecto. Um grande número de anjos sentava-se num certo setor das salas de registros. Eles tinham baldes de ouro à sua frente. Isso também faz parte de As Glórias do Céu. Em frente daqueles anjos havia pilhas de livros. Alguns dos marcadores colocados dentro dos livros pareciam ser mensagens da terra. Cada mensagem tinha que ser examinada por um grande anjo que era responsável pelos registros. Vi ainda 2 outros anjos que traziam mensagens da terra. Havia uma nova mensagem cada vez que alguém nascia de novo, tendo sido verdadeiramente salvo de seus pecados pelo fato de ter aceitado Jesus Cristo em seu coração. Quando alguém verdadeiramente se arrependia de seus pecados e pedia para Jesus ser o seu Senhor e Salvador, era registrado que tal pessoa tinha dado a sua vida para o Senhor. Os anjos, com aqueles baldes dourados, pegavam um livro de cada vez da pilha de livros. Cada um dos anjos tinha em suas mãos o que parecia ser uma toalha tingida de sangue. Aquela toalha vermelha de sangue estava cheia de glória, de luz e de poder. Ela não estava com um sangue que seria horrível de se ver. Nada disso. Ela era linda. Cada anjo posicionava o livro escolhido à sua frente e, começando pela primeira página, ele apagava completamente o que estava escrito, usando a toalha tingida de sangue. Sob a direção de Deus, o anjo apagava a velha história daquele pecador e registrava que tal pessoa tinha nascido de novo. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Filho de Deus, a palavra de Deus é a pura verdade. Ele verdadeiramente perdoa os nossos pecados. Como foi bela a cena em que vi os anjos limpando as páginas daqueles livros. Aleluia! Deus lava e remove toda a sujeira de cada um de nossos pecados. Enquanto eu via essas coisas gloriosas, ouvi os santos em glória cantando: ó, somente o sangue de Jesus é que lava todo o meu pecado. É somente o sangue de Jesus que de todo mal me tem curado. Ó, somente o sangue de Jesus me lava e me faz purificado. E então ouvi os anjos cantando a seguinte canção: é mais um que foi remido pelo sangue do Cordeiro, e o diabo foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Mais um salvo do inferno, pelo sangue foi liberto. Nunca se envergonhe de invocar o poder do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus foi derramado há cerca de 2000 anos para lavar completamente os nossos pecados, e nunca perdeu o seu poder desde então. Jesus venceu o diabo de uma vez por todas,
quando a si mesmo se ofereceu, Hebreus 7, 27, e foi levado para a cruz por nós. Cristo veio da glória. Ele nasceu de uma virgem. Ele deu a sua vida a fim de que nós pudéssemos ser remidos pelo seu precioso sangue. Ele fez isto para que nós não tivéssemos que ir para o inferno, o terrível lugar que ele me mostrou. Querido amigo, o Evangelho é verdadeiro. Como eu me regozijei quando vi aqueles anjos lavando completamente todo o registro anterior da vida das pessoas daquelas pilhas de livros. Eles apagaram todo o passado, todos os velhos pecados, todas as coisas sujas. Todas as velhas coisas não permaneceram. O sangue de Jesus apagou todas elas. Somente Jesus pode fazer isso por você. Você não tem como fazê-lo por si mesmo. Os altares de Deus. Eu amo os altares de Deus. Quando vou a uma igreja cheia do Espírito, que tem um belo altar, sei que muitas lágrimas foram derramadas ali. No Antigo Testamento, Deus repetidamente ordenou ao seu povo que fosse destruir os velhos altares pagãos. Aqui temos um exemplo. Deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor, vosso Deus. Deuteronômio 12, 3-4. O povo de Deus tinha que acabar com os altares pecaminosos que não davam louvor ao Senhor. Eles tinham que remover os altares que não honravam e que não reverenciavam a Deus, e então eles teriam que construir e manter altares somente para a adoração a Deus. Eis aqui um exemplo de tais instruções. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo, que está junto ao altar. Edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto, com a lenha do poste ídolo, que vieres a cortar. Juízes 6, 25-26. Os altares de hoje. Quando prego em cultos por todo este país, penso nos altares de Deus. Quando vamos à frente, numa igreja, e derramamos o nosso coração diante de Deus, não estamos nos envergonhando perante Deus. Um altar consagrado é um lugar em que podemos ficar na presença de Deus, onde podemos invocá-lo e confessar os nossos pecados, pedindo que Ele nos perdoe. Muitos de nós sentimos o temor da sua presença ali. Podemos saber que Ele responde às nossas orações. Às vezes podemos até sentir os seus braços em volta de nós. Há algo maravilhoso com respeito aos altares, os velhos altares de Deus, nas igrejas. Ali você pode ajoelhar-se e adorar o Senhor. Você pode louvar a Deus em sua casa, também. Você pode louvá-lo em seu carro. Você pode louvá-lo em qualquer lugar. Entretanto, quero dizer-lhe uma coisa: o altar é um lugar próprio para ter um encontro com Deus e para ter comunhão íntima com Ele. Quando no Antigo Testamento os profetas fizeram altares para Deus, eles clamaram e se arrependeram diante de Deus, pelos pecados do povo e também pelos seus próprios pecados. Diante do altar, eles se arrependeram e ofereceram sacrifícios de sangue em favor do povo, e Deus aceitou os seus sacrifícios. Depois que Cristo fez o sacrifício final pelos nossos pecados através do seu sangue que foi derramado, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. Entretanto, ainda precisamos nos arrepender quando temos a convicção de pecado, e o melhor lugar para isso é num altar. Quando vemos um altar dedicado a Deus numa igreja, devemos ajoelhar-nos e orar ali a Deus, sempre que possível. Significa muito ter um altar, que é apenas um lugar consagrado para Ele, sem nenhuma figura,
sem nenhuma imagem. Necessitamos ter um lugar em nossa casa para podermos falar com Deus e termos um espaço especialmente reservado para estarmos com Ele. Quando eu prego, eu sempre digo às pessoas: não se envergonhe de vir ao altar. Aqui Deus se encontrará com você. Sim, Deus pode encontrar-se com você no lugar em que você está sentado. Entretanto, há algo mais significativo num lugar santificado e frequentemente usado no seu relacionamento com Deus, em que você possa humilhar-se, erguendo as mãos e dizendo: Deus, aqui estou, toma-me e usa-me para a tua glória. Adore-o com sinceridade. É necessário que você realmente queira dizer, de todo o seu coração, o que você esteja dizendo numa oração. Deus está procurando pessoas que o amem e que o louvem. Está também procurando pessoas que retornem de seus maus caminhos e se voltem para Ele. Deus está na procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 a 24. Seja honesto com Deus. Seja sincero com Deus. Quando você for para o altar, não se ajoelhe e diga: a Beth errou, ou o Jô errou. Diga: Deus, fui eu quem pecou, preciso do teu perdão. Então perdoe aqueles que fizeram alguma coisa contra você. Perdoe-os. Meu irmão, o Senhor está procurando pessoas que tenham sido libertas, cujos olhos outrora fechados tenham sido abertos e cujos ouvidos possam ouvir o que o Espírito do Senhor está dizendo às igrejas. Apocalipse 2, 7. Oh, as glórias do céu! Se ao menos você pudesse ver o que está esperando por você lá. Nós passamos por muitas provações e tribulações no dia a dia em nossa vida. Às vezes parece que o inimigo tenta roubar tudo de nós, mas Deus nos dá paciência para suportar e, finalmente, temos a vitória. São muitas as pressões da vida, mas em nosso Senhor há paz e segurança. Se você não tem uma sólida e boa igreja a que você pertença, recomendo-lhe com veemência que procure uma que pregue a verdadeira palavra de Deus e que creia que o poder do Deus Todo-Poderoso transforma vidas e corações. Encontre uma igreja evangélica que creia no poder do Espírito Santo. Lá lhe ensinarão a sabedoria de Deus e como libertar-se de seus problemas, de suas tristezas e de suas aflições. Você sabe, é importante estar junto com o povo de Deus. A Bíblia nos fala para nos reunirmos. Hebreus 10, 25. Não tente ficar fora, sozinho. Deus ama você, e numa igreja há também santos de Deus que o amam. Glórias a serem reveladas. Uma outra parte das glórias do céu incluía alguns dos mistérios que ainda estão para serem revelados. Não me foi permitido vê-los. Entretanto, numa de minhas viagens, vi lindas casas e mansões. Por essa região do céu, acho que passei muito depressa. Então fui levada para onde vi anjos fazendo toda espécie de tarefas. Pareciam estar vindo de todas as partes da terra em uma sequência ordenada, e eles passavam pelos portais, com papéis em suas mãos. Às vezes, os anjos tinham livros, nos quais eles tinham escrito alguma coisa. Eles iam com esses relatórios a certas áreas do céu. Então esses relatórios eram registrados em outros livros, contendo tudo o que fosse necessário para que os galardões dos santos pudessem ser dados. Quando você for para o céu, você será recompensado por tudo o que você tenha feito para Jesus Cristo.
É por isso que eu escrevo este livro. Estou escrevendo sobre as minhas visões do céu, como algo feito para o Senhor Jesus Cristo e para a sua glória e honra. Quero que você entenda a parte dos mistérios do céu que Deus me mostrou. Só posso contar-lhe o que eu vi, pois os mistérios me foram revelados somente em parte. A Bíblia diz que agora, em parte, conhecemos e em parte profetizamos. 1 Coríntios 13:9. Louvado seja Deus, porque quando alcançarmos o nosso destino final, no lar eterno, então todas as nossas perguntas serão respondidas, todas as nossas orações serão atendidas e todos os nossos mais profundos desejos serão satisfeitos. Hoje terminamos o capítulo 9. Que essa leitura fortaleça a sua fé, renove a sua esperança e lembre você de que existe algo muito maior além das dores desta vida.